ser tratado quando os pelos começarem a cair, como a gente viu naquela primeira imagem lá, né? Do animal tá assim, os pelos já caíram, a gente está já observando, né? Travado aqui. Então, a gente está observando aí o animal, os pelos começaram a pelar, né? Cair, ficar lisinho assim. Então, a gente já tem que começar a estar cuidando desse animal, certo? Desde o início, quando a gente observa logo do início que o animal está com os gânglios, né? Os linfonodos começando a formar o caroço, a gente já deve separar desde o início. A gente não deve esperar até os pelos caírem para poder estar fazendo esse isolamento do animal, não, tá certo? A gente já tem que fazer desde o primeiro momento. Isso que fechou aqui. O caroço ele deve ser tratado quando os pelos começarem a cair, né? Antes que ele se rompa, evitando assim a contaminação, solo, água, alimentos, instalações, né? Como é o tratamento? A gente deve separar algodão, gaze, lâmina de barbear ou bisturi, tanto faz, né, para realizar o corte. Solução de iodo a 10%, um repelente, saco plástico e luvas, certo? Então, o tratamento é muito simples. Aqui eu vou colocar uma sequência de imagens mostrando cada processo. Então, coloca a luva, raspa os pelos que sobrarem. Aquela imagem, o animal estava com caroço, tinha caído todos os pelos, mas nem sempre isso acontece. Então, o pelo que estiver ainda no caroço, raspa com o barbeador, certo? Falando de barbear. E faz esse corte. Ou com a gilete, né? Que a gente chama também, né? Ou com bisturi. Nesse sentido, é o ideal, certo? E aí você vai espremer, vai pegar um saco, colocar na mão e espremer tudo que estiver lá dentro, esse pus endurecido, né? Que é o caseoso, a gente vai retirar. Normalmente é de fácil retirada, tirar tudo, não deixa nada, porque o que sobrar ali, que cair no chão, vai estar contaminando o chão, enfim. Então tem que tirar completamente. Então, vai ficar desse jeito aqui, como um buraco, né? Aquele saquinho da pele solto lá. Aí, vai pegar o iodo a 10%, coloca no algodão e vai passar dentro também, todo ao redor e dentro também, jogar. A gente chega a jogar um pouco do iodo a 10% dentro. E depois vai bater, né, o repelente para a questão de moscas, enfim, externamente só esse repelente, precisa botar lá dentro não. Então, a gente vai continuar com o animal isolado, né, até que a ferida seja cicatrizada. Por quê? Porque pode sair ainda algum líquidozinho ali, está caindo e está contaminando os outros animais também, se estiver junto. Então, tem que esperar cicatrizar. Isso dura uma média, né, de 30 a 40 dias. O tratamento ele tem que ser todo dia, né, diário, com iodo e o spray repelente, certo? E todo esse material que a gente tira, né, esse caso dentro do saquinho, o bisturi ou a lâmina de barbear, tudo deve ser descartável, certo? As luvas, tudo deve ser descartável. Que se puder queimar é o melhor, esse material. Então, como é que a gente vai conseguir controlar essa doença dentro da criação? Não comprando animais muito magros, com caroços e cicatrizes, porque cicatriz é indicativo que aquele animal pode ter tido mal do caroço e pode ter tido tratado. E alguns animais têm uma facilidade de estar adquirindo esse tipo de doença, certo? Realizar periodicamente na inspeção do rebanho, quer dizer, olha, está sempre observando a criação. Lembra que a gente falou no início do vídeo de estar observando o animal doente sadio? Então, tem que estar sempre olhando. Identificar, isolar e tratar os animais com linfadenite. Descartar os animais com a doença sempre que possível, animal com a doença recorrente. Ah, tem um animal lá muito bom,
que a gente gosta bastante, só, aí o animal teve linfadenite, eu vou descartar ele de primeira? Não, vai tratar. Mas se o animal que já teve 3, 4 vezes, a gente tem que estar pensando já em substituir esse animal. Um animal que não tem um valor muito grande dentro da criação, realmente passar, descartar esse animal é o ideal. Tratar as feridas de pele imediatamente, evitando o quê? Que seja uma porta de entrada para a bactéria da linfadenite. Tratar os animais com sarnas e piolhos, porque eles vão também causar lesão na pele e assim facilitar a entrada da bactéria. E lembrando sempre, né, queimar o material descartável que foi utilizado todo dia. Outra doença que a gente pode estar falando também, que acomete bastante a questão dos ovinos e caprinos, é a linfadenite ou ectime contagioso, que também é chamado por boqueira. Diferente da outra, isso aqui é um vírus, e ele é altamente contagioso, sendo mais comum em quem? Os animais jovens. Muitos animais vão ficar doentes de boqueira, mas poucos animais vão morrer, certo? É uma vantagem que tem a doença. É uma vantagem porque é uma desvantagem que é contagioso, mas uma vantagem que muitos não morrem, certo? Mas a morte pode acontecer por ocorrer principalmente quando os animais jovens não conseguem se alimentar. Então, os animais vão ficar caquecos e vão morrer por conta disso, certo? Como é que identifica um animal com ectema contagioso? Crostas no focinho nos lábios, como a gente observa aí na imagem. Casos mais graves, as lesões também ocorrem na gengiva, na língua, na pele da axila, na virilha, no úbere, nos membros, né, nas patas, na vulva das fêmeas, ao redor do ânus e no prepúcio, né, no caso, na questão dos machos. As lesões de focinho e lábio se iniciam de que forma? Vai primeiro formar uma pápula, né, que são os pontos vermelhos altos, quando estivesse com a pele irritada. Depois vai virar algumas bolhas, que a gente chama de vesículas, bolinhas pequenas, com líquidos dentro, que parece água, certo? Depois amadurece para pústula, que são bolhas com pus. Nessa água já vai estar com vocês vão estar visualizando já como um pus. E por fim, vai ter as crostas, né? Que a gente observa cascas também em cima dessas crostas. Então, essa é a evolução da boqueira. Essas crostas, quando caem, né, elas vão contaminar o solo, o alimento, a água, transmitindo assim para outros animais. Os animais com coceira vão se roçar nas cercas, enfim. E aí vai facilitar mais ainda a contaminação para os outros animais. O contato direto entre os animais favorece a transmissão, principalmente nos meses de frio, quando eles vão fazer o quê, gente? Se agrupar. O Uber é um importante meio de transmissão, por quê? Porque o cabrito e o borrego vão mamar na cabra e na ovelha e assim vão ser contaminadas. Certo? Lembrando que acontece em animais com qualquer faixa etária, mas acometem mais os jovens. Então, tem que haver um aumento de cuidado quando houver lesão no útero para evitar também a mastite, porque além dessa cabeça de sua ovelha estar podendo transmitir para o seu cabrito, para o seu borrego, ela pode também estar adquirindo a mastite como uma infecção secundária. O tratamento da ectema contagioso, da boqueira, é feito com iodo glicerinado, com gás ou algodão, luvas e saco plástico. Então, é bem simples o tratamento. Vai utilizar o iodo glicerinado, né, de uso comercial, ou mistura uma parte de iodo a 10% com a parte de glicerina líquida, né, todos os dias. E aí a gente vai usar aquele preparado que vai ser o iodo glicerinado. Assim como a gente observa na foto, a gente vai colocar esse iodo glicerinado no algodão, após, né, vestir as luvas, vai embeber esse algodão ou gás com iodo glicerinado e vai passar nas feridas, né, nas crostas, nas bolhas da boca desse animal, certo? Bem fácil a aplicação. E depois vocês vão fazer o quê? Coloca esse material dentro do saco plástico e queima. É o mais seguro para a propriedade,
certo? Então, o tratamento da ictínio contagioso é bem simples, ele deve ser feito diariamente, certo? Então, para controlar a doença dentro da criação, como é que a gente faz, gente? Fornecer o colostro ao recém-nascido, aquele primeiro leite, é muito importante para aumentar a imunidade, né, do cabrito, do borrego, que não tem imunidade assim quando nasce, é adquirido pelo colostro. Limpar e desinfectar as instalações e equipamentos de forma frequente para a questão de, exemplo, quem usa na questão da retirada das leiteiras, por exemplo, tá deixando esses animais por último, para não estar passando para as demais. Na linha de ordenha, tá essas cabras por último, né? Quando tiver um grande número de animais doentes, deve-se limpar e desinfectar as instalações diariamente, é o que eu indico, certo? Separar os animais doentes dos sadios, né? Realizar o isolamento destes. Evitar comprar animais com essa doença que abate significativamente a criação, fazer quarentena nos animais comprados e nos que retornaram de feiras e exposições. Então, a gente leva os animais para as feiras e exposições, não faz a venda desses animais e retorna para a propriedade e coloca ele no meio dos demais. A gente tem que deixar esse animal na quarentena para a gente estar observando se ele apresenta alguma doença, porque na sua propriedade não tem, mas algum animal na baia ao lado pode ter e está transmitindo para ele. Uma outra doença que a gente deve estar se atentando dentro da caprino-ovinocultura e de grande impacto é a podridão dos cascos, a pododermatite, certo? Ela é uma doença infecto-contagiosa que acomete caprinos e ovinos de todas as idades, certo? Ela é uma associação de agentes, certo? São micróbios que estão presentes no animal com micróbios que estão no ambiente, que a partir de um ambiente propício, né? Um ambiente úmido, no tempo chuvosos, que esses micróbios vão estar causando a podridão do casco, entendeu? Então, afeta principalmente a região entre as unhas do animal, causando a podridão ali. É mais comum acontecer em períodos chuvosos ou em locais com muita umidade, né? Que aí vai favorecer a proliferação dessas bactérias, a junção delas e assim o acontecimento da doença. Além disso, né, a falta de higiene do ambiente dos cascos dos animais também é determinante para a ocorrência da doença. Né? A gente está num período seco, mas não faz a limpeza na retirada dos dejetos do animal, das fezes dos animais, não faz aquela limpeza, então o animal está ali dentro do aprisco, do ovil, né, do seu curral, úmido, cheio de fezes, de urina, alimentos jogados, e o casco do animal o tempo todo ali. Isso aí vai favorecer, inclusive, muito mais do que a questão do período chuvoso, certo? Então, tem que estar sempre se atentando à limpeza desses currais. O animal que vive piso acimentado ou em chão batido são mais sujeitos a desenvolver a doença, certo? Porque é facilitador de acúmulo desses dejetos nesse local. Aqueles currais ripados, né, vai facilitar o escoamento, mas neles também tem que ter um cuidado com isso, né? Porque as fezes podem se acumular a um ponto de estarem ali mesmo no ripado e não estar caindo, né, na parte de baixo e aí favorecer. Pode ocorrer nessa doença, como a gente vê na imagem aí, isso aí do animal, apodrecer totalmente o casco. Uma outra questão que a gente deve observar o animal aqui, certo? Vocês observam aí o animal com a pata descansando, né? Com o membro direito anterior descansando. Não é descansando aí, é porque ele não aguenta colocar o casco no chão e aí tá doendo e ele tá nessa posição. E a gente observa aqui no outro, mostrando o casco, a setinha aí, onde está tendo, sim, a gente tocando, a gente vai ver mole, certo? Úmido, esse casco do animal. E pode chegar a esse estágio aqui. Pode ocorrer descolamento, né? Largar totalmente ou parcialmente o casco,
né, do membro do animal, o animal começar a mancar, como a gente viu na imagem anterior, o animal não apoiar o pé no chão, como está na imagem anterior, mancar também, o animal pode andar apoiado no joelho, e aí muita gente pode confundir isso com CAI, certo? E não é uma pododermatite. Feridas no casco com presença de pus, o odor fétido, né, fedendo o casco, pode ocorrer também inchaço dos membros, né, acima do casco, e a perda de peso do animal, porque o animal não vai aguentar andar para ir comer. E o ovino, o caprino, é um animal de hábito de estar caminhando, né, para se alimentar, principalmente nas regiões que nós estamos, certo? E quem dirá se o animal não está conseguindo se alimentar, imagine reproduzir. Um reprodutor subir numa fêmea ou a fêmea aguentar a subida de um reprodutor. Então, isso tudo vai estar atingindo diretamente também a questão do manejo reprodutivo. O tratamento é bem simples, utilização de luva, sempre, né? Balde com água, tesoura para cascamento ou a faca de descascamento a critério da propriedade, né? Uma escova, aquelas escovas de lavar roupa que a gente chama, né? Solução de hipoclorito de sódio, né? E um agitador. Um agitador é qualquer varinha para você mexer o hipoclorito de sódio no balde com água, certo? Então, a gente vai misturar 10 litros de água em um balde com 100 ml de hipoclorito de sódio, certo? E aí, aqui está o passo a passo também. Misturou, vai pegar o casco do animal e vai limpar, né, os dejetos, aqueles dejetos que estão grudados com a escova e essa água com hipoclorito de sódio. Vai realizar o casqueamento do animal, certo? Retirando as partes mortas, né, apodrecidas dali. E isso endireitando também o casco do animal. E vai colocar o casco do animal dentro do balde com hipoclorito de sódio, certo? Então, outra questão que a gente também pode estar fazendo é aplicar a tintura de iodo a 2% no espaço interdigital, que é entre os cascos do animal, entre os dedos, que algumas pessoas conhecem assim, né, no meio do casco, e em seguida misturar partes iguais de sulfato de cobre bem moído com sulfa em pó, né? Realiza toda aquela limpeza que a gente colocou, deixa o casco emergir do lado do animal e aí depois faz essa questão de colocar a tintura de iodo a 2% com sulfato de cobre e açúcar, certo? Outra questão também que a gente pode utilizar é o formol. Ele é mais agressivo, certo? Ele é mais forte e também é mais caro. Então, em grandes rebanhos, eu não sei se isso é tão viável, certo? A medida deverá ser repetida até a medida, né, de fazer deve ser repetida até as lesões secarem. Então, tem que fazer isso diariamente até o animal melhorar, certo? Uma outra questão que é muito interessante ter dentro da propriedade é o pé dilúvio. Ele deve ter uma medida preventiva para prevenir a pododermatite e também outras doenças de entrada dentro do nosso curral. E as pessoas também devem pisar, certo, gente? Quando entrar com a bota plástica dentro do curral, que o interessante é esse. Controlar a doença. Como vamos controlar a doença? Solução de pé dilúvio. Sim, o pé dilúvio ele pode ser coberto também para, exemplo, ocasiões de chuva, como a gente observa nessa imagem aqui do pé dilúvio molhado, é uma região mais que tem um índice pluviométrico que chove mais. Então, o pessoal cobre ele para a chuva não estar diluindo muito aquela solução. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.